Olá, companheiros. Bom, gente, tudo que acontece no Brasil não acontece por acaso. Qualquer processo histórico está umbilicalmente ligado à geopolítica, aos acontecimentos no mundo inteiro. Enxergar o Brasil apenas com uma visão interna, doméstica, é enxergar apenas os sintomas de um país tão problemático, tão emasculado. Vamos a uma época muito importante da história brasileira, que foi a ditadura militar. Durante a ditadura militar, houve, de fato, um significativo progresso. Níveis excepcionais de desenvolvimento autônomo foram alcançados na década dos anos 70 em áreas industriais estratégicas de vocação brasileira. Bautista Vidal, O Esfacelamento da Nação. Os militares, por natureza, têm uma consciência do que é preciso para se tornar uma grande potência, porque eles têm contato constantemente com tecnologia. Os militares, eles têm, por natureza, esse espírito nacionalista. Na época da ditadura militar, havia no mundo um ambiente de liquidez muito grande. Vocês se lembram que em 1971, o Nixon ele cortou a paridade dólar-ouro, ou seja, o dólar deixou de ser amortizável em ouro. A liquidez mundial, na época, era por causa, em partes, dessa circunstância. Vários países adquiriram empréstimos nessa época. Então, todo o desenvolvimento que aconteceu durante a ditadura militar foi promovido por empréstimos sedutores e muito interessantes para os países. Muita gente que conheceu somente um lado da ditadura militar tende a negar o outro lado. O milagre brasileiro e os anos de chumbo foram simultâneos, ambos reais. Coexistiram, negando-se. Passados mais de 30 anos, continuam negando-se. Quem acha que houve um, não acredita ou gosta de admitir que houve outro. Há quem diga que o milagre econômico foi uma época que gerou mais desenvolvimento para o Brasil desde a proclamação da República. O Brasil marcava presença junto aos organismos internacionais e se fazia respeitar. Tudo, entretanto, foi impunemente desmantelado em breve período de tempo, a partir de 1979. Sucumbiu, certamente, devido às pressões externas, que não desejavam um outro Japão ao sul do Equador, e que encontraram apoio no próprio poder executivo, este certamente subjugado pelo setor financeiro, sob o domínio de tecnocratas a serviço daqueles mesmos interesses externos. Bautista Vidal, O Esfacelamento da Nação. A desconstrução que aconteceu depois de 1979, de todo o progresso que o Brasil experimentou, culminou também com um processo exógeno. Do nada, o Fed norte-americano e o Banco de Londres elevaram as taxas de juros. O que era de 2% ao ano se transformou em taxas de juros a mais de 20%. Isso quebrou os países. E já às portas da década dos anos 80, o Brasil começou a sofrer a desconstrução de todo um progresso que experimentou durante alguns anos da ditadura militar. Em 1983, o FMI entrou no Brasil. E aí a coisa foi por água abaixo mesmo. Você sabe que o Fundo Monetário Internacional ele tem um receituário, ele tem regras. Quando o Brasil assinou a sua primeira carta com o Fundo Monetário Internacional, ele teve que seguir aquelas regras. Entre elas, talvez a mais perniciosa era que o país anexasse ao endividamento público as dívidas do setor privado. E aí que deu-se o salto da nossa dívida pública. Então a gente tem que ter consciência de uma coisa muito importante. Houve um progresso, de fato, durante a ditadura militar. A gente não pode negar. Mas esse progresso foi desconstruído por fatores internacionais. E o que ficou na década dos anos de 80, que nós conhecemos como a década perdida para os países da América Latina, tem a ver com mudanças exógenas. Não era o que nós realmente precisávamos. Nós estávamos ainda nas mãos de países dominantes. Nós ainda éramos uma colônia.
Mas há aqueles que vão afirmar que durante a ditadura militar não havia corrupção. O que é amor?